Então, doutora, É, hoje então, vou já de antemão, né, agradecer aí a disponibilidade, né, para imagina. estar interagindo aí com a gente, trazer do seu conhecimento aí, né, para a gente tratar um pouco dessa questão de hormônios, os principais aí mais que a gente tem mais interesse, né, em relação ao triatlon, né, e Uhum, trazer isso para esse contexto do nosso mundo aí. Também falar um pouquinho das particularidades aí do público feminino no que tange essas questões hormonais e treinamento, né? uhum. Então trazer, abordar todo esse contexto aí para o pessoal, tanto para os homens aí quanto para as mulheres, né? Que é uma particularidade aí. Até para o pessoal também, os homens que estão assistindo a gente, entender um pouquinho melhor, né, dessas diferenças de questões hormonais da mulher e também às vezes ter um pouquinho mais de paciência com a esposa em casa, com a namorada, né? E aí, assim por diante, né? É, que é complicado, né? A mulher é uma montanha russa, né? Então, tem até o Exato. desenhozinho aqui, se eu mostrar como é que é o ciclo menstrual, meu Deus. É de surtar mesmo, né? Só para entender todo o gráfico do que acontece, né? Em período tal, o hormônio tal sobe, outro desce. E tem toda a razão, né? Da mulher passar por esses problemas emocionais, essa irritabilidade, né? E às vezes tem homem que não entende, mas é muito complicado pra gente. Não é fácil. São provas longas, Ah, né? ó, a Marcela, minha parceira aqui, tá também lembrando, né? A falar um pouco também das suas experiências com Iron Man, né? Como triatleta. E afinal de Uhum, contas, né? A gente não se conhece pessoalmente. A Marcela te encontrou aí nas redes sociais e uhum, despertou o interesse justamente da gente fazer essa live pela sua experiência com o triatlon, né? E para a gente trazer esse mundo que você já experimentou dentro de uma temática que é interessante para a gente, né? uhum. Isso. Eu tive experiência, né? Já fiz 5 Ironmans, mas o meu primeiro fez 10 anos esse ano. Então, meu primeiro Ironman foi em 2011. E eu estava numa fase que eu estava terminando a faculdade, né, de medicina, e eu meio que quis, assim, encerrar um ciclo, né? Então, foi bem difícil conciliar tudo na época. Super estressante, eu acho que sério mesmo, tava com os níveis, né, de De cortisol e dos cortisol. demais hormônios completamente alterados. E emocional, eu lembro que na época tava assim terrível, porque era muita pressão para terminar tudo, né? Também a faculdade me exigia demais. E eu tinha também a minha cobrança pessoal, né, de não perder treino, não perder planilha, o compromisso com a prova, porque assim, a Ironman é uma prova que, primeira coisa, você tem que respeitar, né? Não é para qualquer um e não é do dia para a noite, é uma construção, é um período assim que você tem que dedicar, né? Pelo menos ali uns 5 meses, né? Vocês vai saber mais, mas eu lembro que assim, geralmente eu começava a fazer volume ali em dezembro, janeiro, fevereiro e até, né, o fim de maio. E aí, assim, era bem complicado. Tinha vezes que eu saía de plantão mesmo, tinha ficado a noite toda trabalhando, mas eu só tinha aquele período para treinar, então eu tinha que sair, passar em casa e ir, né? E no fim deu tudo certo. Hoje tem hora que eu olho para trás e falo, caramba, foi muita loucura tudo que eu fiz. Mas valeu a pena, foi maravilhoso. Eu acho que assim, a minha maior vitória foi realmente tapete azul, né? O Ironman na época era tapete azul, não sei se ainda é. Então era cruzar aquela linha de chegada e foi aquele choro assim que eu acho que de tudo que eu passei, sabe? Nossa, quantas vezes eu tive que me sacrificar para trocar plantão, para o colega me ajudar, porque eu queria muito ter o sábado cedo livre ou o domingo livre. E é uma loucura, mas no fim deu certo. E as pessoas não entendem, né? Te acham loucas. Então todo mundo me achava doida. Todo mundo, eu lembro de professor, assim, tudo olhar e falar, atleta de fim de semana. Nossa, eu engoli, assim, tipo, nossa, se ele soubesse o que é um atleta de fim de semana, o que é um atleta que vai fazer um Ironman, ele repensava. Mas eu não podia falar nada. Então, várias vezes era aquele choro, aquela raiva contida. Mas quando eu saía para treinar, liberava endorfina e tudo ficava bem, né? E pronto. Tava tudo É, beleza. Mas e essa assim questão, assim, foi. né? Essa questão de, né, que você falou aí
de cruzar a linha de chegada, o choro e tal. Realmente, né? Tem todo um filme, né? Do que foi passado, do quanto você se dedicou para aquilo ali, ou as coisas que você teve que abdicar, né? Para É, poder dedicar aos treinos, porque assim, a pessoa, a hora que ela resolve fazer uma prova dessa, né, de Ironman, eu até costumo brincar, né, com a seguinte questão. Primeiro, você decidir fazer um Ironman, você tem que pensar primeiro que vai custar uma grana boa, é, né? Então, a é, inscrição já é uma grana boa. O tempo que você vai desprender também vai custar dinheiro, porque você vai ter que suplementar, né? Só o feijão com arroz não vai resolver seu problema, você vai ter déficit, não tem como, né? exatamente. Então, assim, tem vai ter que arcar, se você não for um treinador, que é o meu caso, né, por exemplo, vai ter que pedir ajuda com um treinador, né? Vai ter que contratar um treinador para te Isso. nortear, né? Para direcionar para o que você vai fazer. Então, tem toda uma questão orçamentária para você estruturar, daí a questão logística também para você pensar, né? Como que eu vou estruturar meus horários de treino, né? Pô, eu trabalho que nem você estava falando, né? Eu estou imaginando você terminando a faculdade e treinando para um Ironman, né? Eu tô pensando aqui na loucura que devia ser, né? Você relatando, então, nossa, todo esse estresse de final de curso e tal, e você desprendendo tempo para se preparar para uma prova dessa, né? Então tem toda essa questão. A outra coisa como que funciona a prova. Eu não sei quantas provas fez antes do Ironman ou não, né? Mas entender essa dinâmica da estrutura de uma prova de triatlon, né? O Ironman é mais ainda, né? Porque você vai levar mais coisa para a transição, todo um arcabouço ali de materiais, né? Que você precisa levar. Então é muita coisa envolvida, né? Às vezes a gente encontra até os tal dos checklists na internet, né? Para você É, poder não esquecer de nada, né? E ainda isso, assim, às vezes pode falhar. pode. Assim, eu até chegar no Ironman, eu comecei a fazer triatlon em 2007 e meu primeiro Ironman foi em 2011, né? Então eu passei pelas fases exatamente como é o nome do seu Instagram, do sprint ao Iron. É Então, legal. fiz bastante sprint olímpico e depois fui para meio Ironman. Aí, quando realmente, assim, eu já estava mais segura, aí foi o momento de fazer um Iron, né? E tem toda essa questão, né, de tudo que você vai precisar, você vai investindo cada vez mais em equipamentos, né? No dia mesmo, que você vai lá entregar tudo, né? Confere não sei quantas vezes. E já me aconteceu de tudo. Teve uma vez que na largada fui fazer um movimento assim para vestir a roupa de borracha, ela rasgou toda. E aquela água Caramba. gelada de Floripa, né? Nossa, apareceu assim um anjo até hoje. Eu não sei que atleta que era e naquela confusão. E eu tava assim perto da bike, eu tava conferindo alguma coisa na bicicleta lá na área de check-in. E aí aconteceu, né? A roupa rasgou assim, foi toda na parte do braço, a roupa era super nova. Não vou nem falar a marca, mas é uma marca que todo mundo gosta bastante. E eles me deram outra depois. E Ah, que bom. aí eles viram lá a situação. E aí um cara pegou e falou assim: peraí, ele tinha aqueles esparadrapos gigante, assim, que a gente usa mesmo hospitalar. Não sei para que ele tinha aquilo. Aí ele foi, chamou outra pessoa e tudo, eles meio que me enfaixaram com o esparadrapo, assim. O meu tronco todo. E nadei, deu tudo certo. Meio que deu uma soltadinha, mas sim, na hora, sua adrenalina lá em cima, você nem. Né? E me salvou, mas eu já estava pronta para largar sem a roupa. Eu não tem jeito, é agora, daqui a pouco já larga e não vai arrumar outra, né? E sua mente já tá tão assim, naquele espírito, né? Iron Man mesmo. Aí eu não tem problema, vou encarar. E tava nublado, frio, tudo. Floripa, a água é gelada, né? Mas eu Sim. tava disposta. E aí deu certo. E eu falei, cara, olha isso, né? O cara me aparece aqui com um esparadrapo desse tamanho, arrumando não sei o quê. E foi. Acho que foi uma das minhas melhores provas, assim. Então, umas coisas que acontecem que a gente não espera. Mas a gente tem que estar preparado, né? Não, tem que estar preparado para tudo, né? Até para essas situações inusitadas, né? Claro que teve auxílio de alguém de fora e tal, alguém que estava a par da tua situação, mas vai e pronto, né? Vai daquele jeito mesmo e acabou, Daquele né? jeito. Era melhor do que nada naquele momento, né? É. Lembrei aqui até uma questãozinha assim que
você falou que foi legal, né? Que você começou justamente como eu coloquei o nome aí no perfil, né? Do sprint até o Iron. Até hoje gerou uma polêmicazinha com uma publicação minha, tal, que um outro perfil repostou, e daí meio que tirando um sarro, fazendo uma chacota, né? Como se fosse assim, do sprint ao Iron, como assim, né? Então, daí até colegas meus me apoiaram e tal. Então, rolou na hora ali um pouquinho chateado e tal, mas daí conversando com o pessoal, não, isso aí é tranquilo, tal, é coisa de hater mesmo e tal. E até para deixar bem claro, né, que assim, até todos que falaram comigo, cara, mas você vai começar no sprint para você ir pro Ironman, né? Então, quanto Claro. tempo vai levar para você sair de um para o outro? Aí vai depender de pessoa para pessoa, né? Mas é o que Isso. eu costumo falar pro pessoal que treina comigo, ó. Quer fazer prova de Ironman? Beleza, mas comece pelo sprint, depois evolua para um olímpico, vai para um 70,3, né? Então você vai Uhum. conhecendo a cada etapa que você passa do treinamento, você vai conhecendo melhor o seu corpo, você vai conhecendo melhor os limites, né? Você vai entendendo melhor como trabalhar as suas dinâmicas de treino, e aí entra um princípio, né, de treinamento, que é a tal da treinabilidade, né? Que isso é uma coisa que você vai construir, como você mesmo falou, né? É uma construção, né? É um processo gradativo. Com o tempo é que você vai aprimorar cada vez mais, né? Não é É. de uma hora para outra, né? Então, para deixar até essa questão, essa polêmica que gerou hoje aí, o pessoal mais próximo a mim que ficou mais por dentro da situação, né? Mas é legal passar, porque tem pessoas que também estão acompanhando, que não são pessoas próximas a mim, né? Então é legal para a gente Uhum. falar e justamente deixar bem claro que as coisas são assim. Você vai começar lá no primeiro degrau, pra, lá na frente você chegar no último degrau do Ironman, né? Ou quem sabe É. até tem gente que vai mais além, vai para o Ultraman. Ultraman. Então, por aí vai. É. Eu acho que o nome, assim, remete a uma metáfora mesmo, porque se você vai começar no triatlon, você tem que passar o beabá, né? Então tem gente que quer Exato. começar, mas que não sabe direito nem como andar numa speed, né? Andava de bicicleta convencional, aquela que a gente está acostumado na infância, adolescência. Então eu falo, é importante você aprender, né, a questão de até clipar a sapatilha, se posicionar no clipe, pegar a roda, se comportar no pelotão. Então isso tudo é assim, é o sprint, é você começando ali, fazendo essa formatação, né? Aprender como é que treina, porque na corrida as pessoas não têm noção, acham que é só sair correndo e tudo, mas não é. Você vai ter que fazer um treinamento, né, onde você tem os dias específicos com volume, tiro. Então é isso, assim, é tudo que envolve a natação, a mesma coisa, não é simplesmente cair na água e nadar direto. Você vai fazer um treino onde você vai ter um momento de educativo, um momento de trabalhar a perna, né? Fazer a série principal. Então, acho que é tudo isso, porque quem não conhece ou quem quer começar, não faz ideia do tanto que o negócio é uma escadinha por dia mesmo, né? Cada fim de semana, cada treino longo, prova que você faz, você vai aprendendo, né? Tem uma amiga minha de escola de muitos anos que ela acabou de começar e foi muito engraçado, que ela me procurou falando que ela queria fazer um Ironman e acabou. Ela, não, eu entrei pro triatlon porque eu quero fazer um Ironman e acabou. Aí eu olhei e falei, não, Simples peraí. assim. Aí eu falei, e o irmão dela já faz também e tal. Eu falei, não, não é assim. Aí falei, eu falei assim, olha, você tem que ter amor e respeito. É um esporte que tem anos que eu faço por isso, porque eu vou também, né? Tem época que eu tô mais volume, tem época que eu tô menos, tem época que eu tô dedicando a um tipo de prova, tem época que eu. Aí fui, aí ela, caramba, eu falei de toda a importância de todas as fases. E aí ela fez a primeira prova agora, domingo. Aí ela me mandou um áudio, nossa, e tal, e eu tava na prova também, só que a gente nem se encontrou. Foi tudo tão assim. Aí ela pegou, eu falei, olha, eu te vi várias vezes, mas a gente estava no meio da prova, eu não ia falar com você, né? E com esse negócio de pandemia acabou, todo mundo foi embora. Aí ela pegou e falou assim, eu não sabia que tinha que a transição, eu não fazia ideia de como que era a transição. Aí eu peguei e falei, tá vendo? Ela, nossa, e foi um sprint, né? Ela, nossa, eu demorei 3 minutos em cada transição. Aí eu não sabia que já tinha que sair e calçar a sapatilha pedalando. Tipo, ela não treinaram, atrás não avisaram. Eu falei, pois é, transição é treino, transição faz parte. E agora ela tá toda empolgada, né? E ela, não, realmente você tinha razão, não é começar e já fazer, eu quero passar, fazer. Próxima prova ela já quer fazer o olímpico, né? Eu falei, não, faz, vai no seu ritmo e tal.
Mas para você ver que assim, né? Ela pensava que era uma coisa, mas na prática é outra, né? As pessoas têm assim a ideia, por causa da marca Ironman, né, que ficou muito forte, né, e o triatlon surgiu, na verdade, com a primeira prova lá no Havaí, né, nessa distância, que não era ainda da marca Ironman, mas foi nessa distância que começou o triatlon, né. E as pessoas, elas têm muita essa confusão na cabeça, quem não é do esporte, né? Que você fala que faz triatlon e fala, ah, Ironman. Não, calma. É, Ironman é uma prova, então eles acham que o triatlon é só Ironman. Não existe outra distância para se fazer, né? Então acaba ficando essa confusão aí. Mas, doutora, acho que exatamente. dá para a gente começar a entrar também num assunto mais técnico aí, né? Para usar do seu conhecimento também, né? Não Vamos, não querendo abusar, mas aproveitar o seu conhecimento para a gente passar aí as informações legais aí para o pessoal. vamos. Começar a falar um pouquinho dessa parte de hormônios e tal. Uhum, Como a gente tinha conversado anteriormente, né? Acho que podemos começar pela testosterona? Acho melhor ou podemos, tranquilo? podemos. Aham, tranquilo. Bom, Então, então é o beleza. seguinte, os hormônios em geral, né? Eles têm ali um período na nossa fase, na nossa vida, onde eles estão com uma produção muito maior, né? E homens a partir de 30 anos, a cada um ano, começa a diminuir 1% da produção de testosterona. E mulheres, a partir ali dos seus 35, 40 anos, além da testosterona, também vai cair o estradiol e a progesterona. Então, é o período onde, né, ambos aí vão caminhando para as pausas, né? Hoje, a gente nem fala muito mais, o homem chega na andropausa, vai depender muito, né? A idade ali varia, às vezes 50 anos, às vezes menos, às vezes mais, e a mulher na menopausa. E a testosterona em atleta, ela tem, né, na atividade física, ela tem um comportamento diferente. Então, por exemplo, quando você faz um exercício de curta duração, um exercício aí com menos de uma hora, até 2 horas depois, sua testosterona vai estar mais elevada. Ela aumenta ali uns 30% mais ou menos. Já em exercícios de longa duração, exercício com uma duração acima de 2 horas, se você for pegar o Ironman, vai ser em 9, 10, 11, 12 horas, né? Ela cai muito. Então, eu tenho um estudo aqui muito interessante, onde eles pegaram 25 maratonistas de uma idade parecida, condições super parecidas, assim. E eles avaliaram os níveis de testosterona, de cortisol e também dos marcadores, né? CK, CKMB, LDH, que são marcadores musculares, né? E aí, o que aconteceu? Imediatamente após a maratona, a testosterona, que a média estava 670, caiu para 300. Imediatamente após a testosterona. E o cortisol, que tinha uma média ali de 20, subiu para quase 50. Então, eles são inversamente proporcionais, né, em exercícios assim de longa duração. Porém, 20, 24 horas depois, esses níveis se normalizaram, desses dois hormônios. Já esses marcadores, CK, CKMB, LDH e tudo, que é muito, né, da produção de ATP, dessa parte do desgaste muscular, eles subiram depois do exercício e 24 horas depois eles subiram muito mais. Então, por isso que a gente tem aquela dor muscular, aquela fadiga. Quem já fez Ironman sabe que você fica uma semana, duas, Nossa, imprestável, dói assim o fio de cabelo e tudo tem uma razão de ser, né? Então, assim, hoje a gente tem toda essa polêmica, até andei acompanhando aí uma época atrás, de repor ou não testosterona, principalmente em atleta amador, né? exato. E eu sempre fico calada porque essas polêmicas, elas me tiram do sério, né? Tem um pessoal aí de uma revista que, sei lá, gente, é amador, ele tá pagando para estar ali, ele quer qualidade de vida. Então, se tem um cara de 45, 50 anos, que a média de Ironman são pessoas mais velhas. Você não pega uma Sim, pessoa de sim. 20, 25, 30 anos, já começa, mas a maioria das pessoas são pessoas mais velhas. E são Até pessoas, mesmo os profissionais, né? é, e são Porque pessoas os que estão. profissionais, eles pegam o WTS ali, que é o circuito mundial, né, de distância sprint olímpico, E depois correm migra. vários anos ali WTS, correm daí Olimpíada, fazem o ciclo olímpico e tal. Por exemplo, agora o Diogo Sclebin mesmo anunciou
que ele Que vai vai fazer parar Ironman, com, né? vai parar com o WTS, com Copa do Mundo Triathlon, e vai se dedicar agora, daqui para frente, aos esportes de longa distância. Ele correu até em Brasília, né? Foi no final de semana, né? Acho que ele estava aqui, sim. Isso. Então, qual que é a minha opinião, né? Para você treinar para o Ironman, você vai ter esse desgaste imenso. Se o homem já está ali com essa queda fisiológica dele, ele vai estar fazendo treinos de longa duração, mais de, né, às vezes chega até 3 sessões de treinos um dia, musculação, né, uma sessão de natação ou da corrida, enfim. Então, ele vai estar tendo também um uso muito maior desse hormônio. Então, o que eu pego no consultório, geralmente, são atletas que estão em volume, sempre o nível é muito mais baixo. E são atletas que eles estão judiados, muito cansaço, libido baixíssima, né? Chega em casa, assim, morto. E aí você vai cruzar o braço e vai falar, não vou fazer nada. Deixa aí, e vai engatinhar até a prova. É a mesma coisa de uma pessoa míope, uma pessoa chega para você míope, você fala, não, você não vai usar óculos, não. Eu não vou te passar porque é errado. Então, acho assim que você tem que fazer tudo bem combinado, tem que conversar, e você quer dar qualidade de vida para a pessoa. Né? Você quer melhorar ali a produção, o rendimento, né? A gente sabe que é um hormônio anabólico, que ele vai aumentar ali sua força, melhora até parte cognitiva, protege o coração, a musculatura cardíaca. Então, hoje tem vários estudos, assim, mostrando, né, que o nosso organismo, o nosso corpo todo tem receptor de testosterona, tanto em homem quanto mulher. Parte cerebral, tudo. Então, eu acho assim, não é sair dando para todo mundo, mas se precisa, faz uma modulação, faz uma reposição, né? Seja com bioidêntico, hoje tem uns implantes também, tem muita coisa. Então, eu vejo assim que ainda é um tabu, as pessoas não falam muito, mas eu como atleta e que estudo isso, eu sei a diferença e a importância que isso tem. Então... eu acho que as pessoas confundem muito, sabe o quê, doutora? O uso indiscriminado, doping, né? né? O uso indiscriminado, o doping, aquelas pessoas que, por exemplo, o pessoal de academia, academia é muito indiscriminado isso. É banal mesmo o negócio. O cara vai, compra, por exemplo, nós aqui que moramos perto do Paraguai. O cara vai busca no Paraguai, às vezes não sabe nem a procedência direito daquele produto, ele mesmo aplica, né? Olha o quanto de risco essa pessoa se expõe para fazer, às vezes, uma coisa que não tem sentido. Às vezes ela nem sabe se ela está precisando repor também, né? Tem toda essa questão. Então, é uma coisa que igual a senhora falou aí que eu concordei, assim, é a minha visão. A gente tem que pensar na saúde, né? No bem-estar. Aí volta naquela coisa do atleta que quer começar direto na prova longa. Se ele começa direto na prova longa, a chance dele fazer a prova, desistir e nunca mais voltar para o esporte é maior. É maior. Então, eu quero que o cara comece na prova mais curta, que ele dê longevidade naquilo ali, que aquilo vire um estilo de vida para ele, né? E não simplesmente fez uma vez um desafio pessoal uma vez, e nunca mais voltou, parou, acabou e não quero mais saber de atividade física e saúde que se dane e assim vai, né? Então, o legal de ver isso, né? A gente pensar justamente nessa questão de manter longevidade, de manter a saúde, a qualidade de vida. Até um comentário que um colega ali mandou, né? O Cachopa tem que ser estudado. O Cachopa é um amigo nosso, ele tem 64 anos, já fez Ironman também. Ele foi campeão sul-americano, não vou recordar o ano agora, se o Cachopa estiver ouvindo, me desculpe, Cachopa, mas ele foi campeão sul-americano de uma das etapas do Ironman lá na Argentina. Né? Então, assim, é um senhor, 64 anos, e o homem é forte. O homem é forte. Então, assim, é uma pessoa que manteve a longevidade no esporte. Ele começou quando novo, né? Se cuidou ao máximo e tal, e tá aí até hoje, né? Tem cara mais novo que não anda junto com ele, que não acompanha ele. Então, isso que é o legal, né? De você manter a longevidade no esporte, manter com qualidade, né? Vai construindo um lastro, né? E o corpo também começa a se adaptar. Então, hoje até um paciente estava falando, eu comecei a correr, de repente eu comecei a ter dor, tal, desisti, isso não é para mim. Eu virei e falei assim, olha,
Para você correr, você tem que primeiro... E aí ele, não, porque eu dei musculação e tal. Eu falei, é o seguinte, o osso, ele não foi feito para aguentar impacto. Quando você começa a correr, você começa a dar impacto, né? Principalmente em membros inferiores, canela, né? A fíbula, a tíbia e tal. Até os ossinhos do pé. E o que é o mais importante? Você fazer o reforço, porque quem é o amortecedor nosso é o músculo. Então, você tem que ter... Musculatura, tecido conjuntivo, né? Exatamente. Então, você tem que ter uma preparação, você tem que fazer, nem que seja, eu até falei para ele, nem que seja tipo aquelas fisioterapias, pega um taraband, vai fazer exercício da marcha, tem um monte. Você trabalhar tornozelo e tal. Mas para quê? Para quando você começar a pôr carga ali, a corrida, seu amortecedor tá ali, ó, bombeando, tá te ajudando e você não tá fazendo impacto no osso. Aí ele, você corre? Eu virei e falei assim, olha, eu tenho uma longa história nisso aí, já tive tudo quanto é lesão por negligência minha, preguiça de não malhar e tal, já tive várias fraturas por estresse, mas quando você tem uma longevidade no esporte, você aprende a lidar com isso, né? Você aprende ali, você já começa a perceber, já tô sentindo aqui diferente. Não, então peraí, deixa eu cuidar aqui dessa parte e tal. E o seu corpo começa, a musculatura, tudo começa a se adaptar muito mais. Então é isso que eu vejo, né? Esse exemplo, né, que você deu. É uma pessoa que com certeza já deve ter vivenciado muita coisa, passado por várias, né, coisinhas ali. Eu também, se eu for contar, já tive muita experiência, né, um pouco trágica nesse sentido, mas assim, você aprende, você se recupera e aí você já sabe, opa, ficar em alerta nisso aqui para, né, não acontecer de novo. Então, isso é muito importante. Mas eu só queria fazer uma observação nessa questão da parte hormonal e de anabolizante, né? Quando a gente fala em academia, nesse pessoal que usa, eles fazem ciclos, geralmente, que eles usam várias coisas. Então, realmente, assim, tem muita coisa que você nem encontra para comprar, né? Em farmácia, mercado negro aí. Até uso veterinário. Então eles usam muita coisa, assim, para aumentar a densidade muscular e tudo. E as testosteronas que eles usam, geralmente são sais de testosterona, né? Essas de uma qualidade muito ruim. Que o que elas vão fazer? Retenção hídrica, né? Retenção de líquido. E eles aplicam em intervalos extremamente curtos. Então, ela dá o pico, começou a cair, já aplica de novo. Quando você vai fazer uma modulação, uma reposição, pensando em performance no Ironman, alguma coisa assim, é outro tipo de testosterona que você usa. Você tenta usar uma testosterona mais próxima, né, da nossa produção. E as dosagens são muito mais baixas. Então, um homem, ele produz de 7 a 10 miligramas de testosterona por noite. Então, para que eu vou dar 100, né? Então, geralmente, quando eu vou passar, eu faço essa conta. Então, a gente passa em doses bem fisiológicas para a pessoa, assim, só ter um empurrão naquilo ali que está faltando para ela, tá? E não faz a combinação, não usa a combinação dessas outras drogas aí, não. Não, é bem como a senhora falou aí, né? É dosado a coisa, não é, né? Faz o exame clínico, né? Vai ver o que precisa, qual que é a necessidade. Como você falou, precisa de tanto, não é de 100, né? É X, não é Y, né? Eu não vou sobrecarregar. Então, até mesmo o treinamento, né? É aquela coisa da treinabilidade. Eu vou modulando o treino, subindo, progredindo carga, progredindo a intensidade, o volume, gradativamente. Eu não faço isso de uma hora para outra, né? Tem todo um processo. Claro que às vezes as pessoas pensam assim, quando está começando, principalmente na atividade física, ela tem uma evolução mais rápida, né? Porque nesse primeiro momento, a evolução é mesmo mais rápida, é mais acelerada. A partir do momento que você já tem um grau de treinabilidade mais alto, essa evolução é sempre muito pequena, né? Baixa muito o percentual de evolução. E ela só vai ter essa evolução se manter a continuidade do treinamento, né? Não vai ter essa evolução se não se para. Eu paro uma semana, eu perco muito. Até mesmo em questões de nível celular, de mitocôndria. Aí, para recuperar isso, vou levar mais um tempo enorme. Então, o meu aeróbio eu já vou ter que correr atrás para recuperar. Então, vai tudo nesse sentido, né? É muito ingrato isso. Realmente. Deixa eu ver. Tem uma perguntinha, né? Isso. Tenho 45 anos.
Antes do Elber, quem que tem aqui? Ah, tá. Isso, ó, a pessoa pode começar andando primeiro, né? Exatamente, é por aí, Elbert. Se você é totalmente sedentário, não pratica nada de atividade física, não faz nenhum fortalecimento, nada, ó, é zero. Tá? O teu único esforço é levantar, ir na pia, pegar uma água, ir na geladeira, pegar um refrigerante, pegar um suco. Se o teu único esforço é esse, começa com a caminhada. Gradativamente, você modula, a gente modula o treinamento e gradativamente você vai partir para a corrida. Até a questão do, né, que você mesmo citou, né, da estrutura óssea, né, para suportar impactos, né. O treino de impacto, com o tempo, vai melhorar a estrutura óssea, mas aquilo que eu falei, é treinabilidade, é com o tempo. Por isso que, como você mesmo falou, tem que fazer a parte do fortalecimento, você ir preparando devagar. Ah, não faço nada, começa com a caminhada, né? Então, vai trabalhando esses pontos que gradativamente você vai melhorar seu condicionamento. Eu brinco, pessoal, assim, ó, hoje eu tenho 37 anos. Eu, com 19 anos de idade, que eu já estava na faculdade e tal, eu não tinha uma rotina de treino mesmo estruturada e tal. Eu fazia do jeito que dava alguma coisa ali e tal, não me preocupava muito com isso. E eu falo que hoje, com 37 anos, a minha condição física é melhor do que quando eu tinha 19 anos. Mas por quê? Porque eu estruturei melhor a condição de treino e tal, e proporcionei isso para o meu organismo, né? E é o que dá para fazer, por exemplo, ele ali que tem 45 anos. É perfeitamente possível. Ah, quer dizer que ele vai ficar melhor do que era quando era mais novo? Não sei. Isso é uma incógnita, só o tempo vai dizer, né? Mas é possível, começa com a caminhada e gradativamente pode partir para a corrida. Eu tenho um exemplo muito bom, ele é motivador. Meu pai, eu acho que ele já estava aí com uns 50 por aí. Ele estava, assim, mais de 20 quilos acima do peso e num nível, assim, de vida, de estresse horrível, trabalhando muito, fast food, Coca-Cola, tudo, assim, não... eu falava, né, eu lembro que eu fiz o primeiro Ironman, ele olhou assim, tipo, nossa, que perda de tempo, que é isso e tal, vai estudar, menina, aquela coisa assim. Até que um dia ele foi parar no pronto-socorro, com muita dor de cabeça e tal, e aí até um colega lá dele, que é cardiologista, virou e falou assim, olha, você tá hipertenso, resistência à insulina, e se você não mudar de vida, você vai infartar. Você não vai durar muito assim, não. Aí ele ficou com muito medo, resolveu começar caminhando, tal, emagreceu, assim, todos esses 20 e tantos quilos. E hoje ele, assim, faz, né, maratona, já correu de Anápolis para Goiânia, 50 quilômetros, pedala. A gente, quando eu vou lá para casa deles, a gente treina Faz juntos. ultra, então. Então, assim, ele começou a praticamente, ele treina muito mais que eu. Muito mais. A composição corporal dele é incrível. Ele tem 60 anos hoje. Então você vê os gominhos na barriga, muito bem definido e muito forte. E aí a natação era o problema, na pandemia ele arrumou um professor particular no ano passado, já vai fazer mais de um ano. E tá nadando. E agora ele tá, não, vou fazer minha primeira prova, acho que ele tem o objetivo de fazer um 70,3, mas na bike, eu não, assim, a gente treinou tem umas 2, 3 semanas. Era difícil acompanhar ele, porque ele não dá mole, ele é competitivo. Então ele fica ali assim, não deixava. E a corrida dele é muito boa. Assim, eu já não acompanho a corrida dele tem muito tempo. Então você vê assim, né? Ele realmente saiu da lama do sedentarismo, de, né? Tudo saiu. Estava tomando medicação, né? Para pressão, para tudo. Hoje ele fala: meu remédio é o treino. Ele não usa nada, só suplementos, só, né? Os nutracêuticos, as manipulações, as vitaminas, só isso. Então, imagina, assim, você já estava com resistência à insulina, né? A situação estava precária mesmo. Então, assim, ele... Ninguém nem imagina quando vê ele hoje, porque como já tem muito tempo desse estilo de vida, dessa mudança dele, né? Ninguém imagina como era, e nem ele gosta que fala, porque hoje ele é o atleta, né? Todo mundo, assim, conhece ele como o atleta mesmo. Queimadão de sol, aquela coisa, treina no sol mesmo. E eu vejo, assim, né, que não é tarde de forma alguma. De forma alguma. Nunca é. Sabe? Nunca é tarde, não. Nós temos uma outra perguntinha aqui, do Fabrício da Luz.
Ó, boa noite, tenho 45 anos, estou treinando para o meu primeiro 70.3. Pela experiência de vocês, acham que estou começando tarde ou é possível? Bom, De é isso jeito aí, nenhum. né? Tá Não, na hora, nunca na idade. está na flor da idade. O É. exemplo que a gente acabou de trazer dois exemplos, né? O do seu pai com 60 anos e o nosso amigo Cachopo, Lorival, pô, 64 anos e, ó, preciso de ver, pedalar com ele, porque ele veio do ciclismo, né? Quando ele era mais jovem. Pedalar com ele, ó, tem muito cara novo aí que não acompanha, não. Não é Não o acompanha. homem é duro na queda. Não É, dá. é assim mesmo. Então Ó, eu acho que. O Pode falar. Teixeira até falou aqui, ó, isso me consola. Meu pai com 60 tem 50. É, Ah, é isso aí, então, ó. É isso aí mesmo, cara. Como a doutora Priscila falou, nunca é tarde. Basta querer, né? Ter o acompanhamento adequado, não fazer na loucura, né? Porque também a gente tem o outro ponto, né? é, Começa na loucura, faz de qualquer jeito, aí vê alguém fazendo maratona, não vou correr, vou fazer uma maratona. Também não é assim, né? Vamos por partes, né? Como já diria Jack, vamos por partes. é, Não adianta querer atropelar as coisas. Você atropelar é aquilo que eu falei, você não vai dar longevidade. Você vai trazer problemas, né? Você vai gerar lesões, você pode até desregular seu metabolismo de uma maneira que depois para consertar fique muito difícil. Então tem todo esse porém, né? é, exatamente. Então, assim, a gente vê o quanto os hormônios têm a ver com tudo isso, né? A questão mesmo, a gente estava conversando, né, da endorfina, né? Que é um hormônio aí que ele é completamente dependente da atividade física. Então, se você não pratica, e uma coisa da endorfina interessante é que para você ter a secreção dela bem direitinho, e tudo, você tem que ter uma constância na atividade. Não adianta hoje eu vou fazer, e fica uma semana. Isso. Só faz. É, é, o, Ah, prin- não, hoje eu vou de é, novo. Não vai, isso, não libera. não dá. É o princípio Então, da continuidade, é um dos princípios do treinamento físico. Se não dá continuidade, não tem adaptação, né? é interessante, porque ela realmente, a gente vicia, né? Quem pratica esporte sabe, eu sou completamente dependente de endorfina, eu falo. No dia que eu vou trabalhar, quando eu chego na clínica que eu não treinei, minha secretária já fala, e não treinou. Porque eu tô mais irritada, eu tô mais, né? Agora, quando eu vou relaxada, todo dia eu tento ir assim, é raro, às vezes que eu chego lá e ainda não treinei. Então, você tem esse bem-estar que é viciante mesmo. Então, Nossa, às vezes, assim, eu falo, não é todo dia que você acorda, nossa, que legal minha planilha hoje, que lindo, tem tanta de coisa. Não é. Tem dia que você olha e fala assim, nossa, que saco. Isso tudo. Mas aí você vai. E aí vai indo, de repente, vai liberando todas as inas aí, né? Porque uma vai dependendo da outra, começa com endorfina, aí depois você vai para serotonina, e assim vai. Na hora que você termina, você fala, nossa, meu shot de alegria, acabou, tô maravilhosa, bora começar, né? E aí eu vejo isso, assim, tem gente que às vezes antes mesmo de começar já se sabota demais e não vai e não experimenta desse prazer. Então, para você estar com esses, né, com a serotonina, com a endorfina, com tudo ali produzindo legal, você tem que ter uma constância, né? Você exato. tem que Isso fazer mesmo. mesmo todo dia, É isso mesmo. Ó, tá? a Marcela mandou aqui para nós, ó. E quanto aos nutracêuticos, ajudam mesmo a melhorar o desempenho no esporte? Depende, né? Existe muitas coisas boas demais. Então, hoje, assim, no esporte, se você quer melhorar aí a liberação do óxido nítrico, que é um vasodilatador, vai melhorar sua circulação, né? Você vai levar aí mais oxigênio. Então, hoje tem um monte de coisa, citrulina, a arginina, pique ATP. É muito importante também a gente ressaltar que a atividade física, quando você faz num volume um pouco maior, ela produz radicais livres, né? Então você tem essa questão também de estar usando esses nutracêuticos para controlar a oxidação, né? Então é importante o ômega 3, eu gosto muito, o ômega made, tem um monte de coisa mesmo que é interessante você fazer associação. Então, se é um atleta que às vezes quer perder peso, tem várias coisas que você pode colocar para ajudar na oxidação da gordura, né? Se é um atleta que faz mais explosão, então tem outros ativos que você pode também manipular ou comprar pronto. Eu acho muito importante. Então, assim, os atletas que passam comigo,
eu tento já trabalhar tudo isso, né? Já deixar as vitaminas todas lá em cima, proteger a imunidade, porque a gente sabe também que os radicais livres, eles podem gerar lesão. Então, às vezes a pessoa tá, né, se lesiona, ainda mais em Ironman, quando você tá treinando, você faz volume demais, às vezes a pessoa se lesiona, nossa, mas como assim? Mas por quê? Porque é uma coisa ali a nível celular também. Então, é muito importante você ter esse acompanhamento e fazer o uso, né? Individualmente, cada um tem a necessidade de um tipo de suplemento. Não, exatamente, é bem importante. Principalmente, né, como você falou, para os esportes de maior duração, né? Vai treinar para o Ironman, os volumes de treino são imensos. E realmente vai gerar lesão mesmo, se o corpo não estiver bem nutrido, se tiver com algum déficit, não vai aguentar, né? O estresse oxidativo é muito grande, né? Então, É, vai chegar um momento que ele vai gritar, e não vai ser agradável, né? Tem esse é. porém. E aí também tem a questão do super treinamento, né? Então a gente vê, às vezes, muito atletas de elite, atletas de alto rendimento entrando no overtraining, né? Num Exato. burnout aí, que é o quê? Também o nível de cortisol ali completamente desregulado, né? Testosterona muito baixa. Esses atletas, eles estão sempre sob pressão, sempre tendo que ter resultado. E aí também tem vários artigos mostrando que, assim, cortisol, você ter ele num nível elevado, principalmente antes da prova, é bom que você está no estado em alerta, mostra que você está preocupado, você está... É o hormônio do alerta, né? Então, Agora, esses atletas, às vezes, sobe tanto que chega num nível prejudicial, então eles não uhum. descansam, né? Chegam antes da prova, não descansam, fazem a prova muito nervosos, depois ainda continua, né? E aí entra naquela fadiga, naquela exaustão. Então, hoje a gente até tem, né, um diagnósticozinho que é muito discutido, que é a fadiga de adrenal, porque quem produz cortisol são as suprarrenais, né, as glândulas suprarrenais. E é muito importante você ver isso também no atleta que está ali fazendo muito volume, que está treinando todo dia, ou que está treinando para uma prova longa, porque você tem que estar com isso ajustado. Aí hoje tem exames, né, que você dosa o cortisol pela saliva, você colhe ele quando você acorda, à tarde, antes de dormir. Se você quiser também dosar antes e depois de um treino, tem como, é super simples. Então tem como a gente fazer tudo isso de uma forma muito tranquila, qualquer laboratório dosa, que você consegue ver e ajustar, né? Passar adaptógenos para esse cortisol diminuir, né? Para esse atleta ter uma boa noite de sono. Porque tem gente que às vezes treina, não durma, não vai, acorda toda hora. Por quê? Porque o cortisol não deixa, ele não está abaixando, né? Então você tem que Exato, realmente regular isso também, exato. É até sabe? uma coisa também importante para os atletas lembrarem que é preciso, é importante, que são os treinos regenerativos, né? Às vezes a Isso. pessoa fala, mas eu não gosto de fazer. Nossa, tem atleta meu que às vezes, Evandro, mas aquela intensidade, aquela frequência cardíaca, não sei, às vezes eu tenho que caminhar, cara. Caminha, caminha. Se não está conseguindo baixar a frequência trotando, vai caminhar. Isso. Se a ideia é baixar a frequência cardíaca para não gerar tanto estresse né, no coração naquele momento, e não só o coração, mas toda a musculatura, todo o sistema metabólico, aí, mas não, cara, mas é chato, mas tem que fazer, mas tem que fazer, é o único jeito, né? É Senão, treino. não tem. Até porque, assim, no treinamento, né, a gente trabalha com a supercompensação para você desenvolver o teu, para desenvolver o desempenho, né? Para você melhorar o teu desempenho, para você ter a progressão mesmo no teu Uhum. desempenho. Se você não faz essa supercompensação adequada, ou seja, só coloca carga, 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 e não tem a recuperação adequada, em vez desse gráfico subir da Vai descer. supercompensação, esse gráfico vai descer. Aí, em vez Uhum. de você estar melhorando o rendimento, você só está cada vez indo para o buraco, né? E aí que vai acontecer as baixas de testosterona, né? O cortisol muito alto. Então, tudo isso vai só atrapalhar. Às vezes as pessoas pensam que mais é melhor, e nem sempre, né? Às vezes Uhum. o menos é Menos é mais. mais. Exatamente. Então é importante o atleta entender isso também, né? Saber o motivo de tudo, respeitar e seguir o que está ali na planilha. Por isso que eu vejo assim, fundamental ter uma orientação. Porque ainda mais quando você está começando, ou quando é uma prova que você nunca fez, você fica perdido. Você faz da sua cabeça achando que tem gente que acha que quer fazer volume todo dia, e não é assim, né? Às vezes você tem que realmente
seguir, tem semanas que é mais, tem outras que é menos, né? Fazer ali o A1, A2, A3 e assim vai, Exatamente, exatamente. né? Doutora, vamos falar um pouquinho agora, então, que eu acho que as mulheres estão esperando, né? Vamos. Falar, então, um pouco dessa questão do ciclo hormonal feminino, ciclo menstrual, né? As principais diferenças aí para o homem, né? O homem é pau para toda obra, né? É. A mulher a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? É. O homem, assim, tem que tomar cuidado porque a via, né, que dá ali origem à testosterona também vai dar o cortisol, vai dar o estradiol. Então, o homem que está acima do peso, né, com muita gordura em abdômen, pode fazer o que a gente chama de aromatização. E Isso. aí, A né, aquela aromatase vai agir. então, aquela testosterona que está produzindo está ali virando estradiol, então isso é importante. O álcool, né? 30, 40 gramas de álcool já prejudica, já faz, já aciona essa aromatização. Então, tem várias Tabaco. coisinhas. E também por isso que é importante modular o cortisol, porque às vezes, né, você está ali dando estímulo de produção, mas com estresse e tudo, você está desequilibrando. Testosterona caindo, cortisol subindo. Por quê? Está virando ali para ele. Seu estresse tá convertendo ali para o cortisol. Então é bonito de ver isso no gráfico desenhado que fica bem facinho. Mas é mais isso mesmo. O homem é muito mais fácil, nossa, muito mais A gente é fácil. simples. Muito mais fácil. Agora Ai, vamos lá, as mulheres, né? Então, é o seguinte, é o ciclo menstrual. É importante a gente dividir, basicamente ele tem aí 3 fases, né? Então a gente vai ter a fase folicular, que o que que é? É quando a gente tem ali a menstruação, né? O primeiro dia ali quando a mulher fica menstruada, é o primeiro dia do ciclo. E na sequência a gente tem ali no meio a fase de ovulação e depois a gente tem a fase lútea, né? Então, para tentar assim simplificar, nessa fase aí folicular, que é quando está descamando, que a mulher está menstruando, é uma fase aonde ela tem um estrogênio que está baixo e que vai começar a subir, né? Então, realmente, às vezes é um período ali que ela vai se sentir mais indisposta, né? Ela não vai ter aquele ânimo todo ali, até porque às vezes isso vem acompanhado de uma cólica, né? De várias outras coisas ali. Ela sai ali da TPM e entra, né, nessa fase. Então, às vezes é um período onde ela, assim, deveria fazer mais treinos regenerativos, né? exato. Para treinamento tem que ser o treino fraco, porque para a resposta do treino é uma fase bem ruim mesmo. Isso. Aí, na sequência, mais ou menos ali uns 6 dias depois que terminou o período menstrual, a mulher começa a ter um pico, né? Começa a subir estrogênio, né? Progesterona, começa a liberar também um pouquinho de noradrenalina. Então, é uma das melhores fases para treino de força, treino de resistência, né? Então, às vezes vai fazer um teste, alguma coisa, ou até mesmo para competir, se desse para a gente ajustar, mas não dá. Aquela semana de choque, né? Aquela semana que a É. gente coloca no meio do mesociclo, ali, uma semana de choque. Essa época ali é a fase legal para a gente, ó, chibata. Exatamente. Então, esse período que antecede a ovulação é um período muito bom. Aí acontece um pico e na ovulação esse hormônio já começa a cair um pouco, mas continua sendo um período muito bom de treino. Depois que passou a ovulação, que você vai para a fase aí, lútea, que é o período onde acontece, né? Vai acontecer a TPM ali, que você já vai daqui a pouco começar um outro ciclo. É bom para a mulher continuar fazendo atividade, por quê? Porque ela vai estar liberando endorfina, serotonina, todos esses hormônios. Então, toda aquela tensão que a gente vem mesmo, né? Ai, dá mais compulsão, vontade de comer doce, fico com enxaqueca, seios doloridos e tal. Essas endorfinas, catecolaminas, enfim, elas vão dar uma equilibrada, né? E a mulher vai conseguir ali passar por esse período bem menos tensa, né? Sofrendo bem menos esses sintomas. Então, assim, o meu conselho, não precisa parar de treinar, né? Durante, em tal fase não posso treinar, não existe isso. Eu acho que é respeitar esses estímulos mesmo, né? Essas fases. Então, eu consigo ver isso de forma muito perceptível. O conselho que eu dou é ter um calendário, né? Tem aplicativos hoje em dia onde você consegue ter uma noção do seu ciclo, né? As mulheres variam muito,
de 25, tem mulheres que têm mais de 30 dias aí de ciclo, né? De uma menstruação para outra. Então, a gente fala sempre uma média de 28 dias. Então, é importante esses calendários, à medida que você vai sempre colocando, ele vai entendendo, né? Você e vai te dando previsões muito mais certinhas. Então, Vai ajustando, né? ele avisa quando que você está ovulando, ele avisa daqui quantos dias que vai ser sua menstruação, ele te deixa. Se a mulher quiser, ela vai receber alarme de tudo o tempo todo. E aí ela... Esses têm aplicativo mesmo, doutora? Hã? Esses têm aplicativo mesmo ou os Tem. sites? Não, você põe aplicativo, tem o Flow, que é muito bom, que é o que eu uso, e tem Legal. vários outros, você baixa no celular e aí você começa a entender e você pode pedir para ele ficar te avisando mesmo. Ó, tal período, ovulação, tal período isso, aí ele vai mandando os lembretes. E aí você começa a fazer uma análise de como que você está se sentindo. E eu percebo muito isso em mim. Então, no período ali que eu tô mais né, próximo ali de ficar menstruada, realmente eu fico com muito mais preguiça, né? É normal. Mas eu tento, às vezes, eu treino mais de força e tudo. Às vezes eu coloco lá, olha, eu não tava bem, eu fiz no ritmo ali que deu, né? Eu tento Passou respeitar intensidade, isso. né? É, então eu acho que o treino ele ajuda muito, né? O esporte ele ajuda muito em todo o ciclo, né? Você vê que a mulher que está ali ativa, né? Ela vai estar num peso mais legal, ela sofre muito menos de sintomas de TPM. Eu vejo que as mulheres que estão acima do peso são mulheres que têm uma predominância estrogênica, são mulheres que queixam muito mais de sintomas de TPM, que têm um fluxo muito mais aumentado, né? Tem todas as queixas, assim. Então você vê, ixi, a mulher, né? Ali a gente já olha, predominância ali de estrogênio. Então, vamos ter que dar um jeitinho nisso. Mas eu acho que quem treina tem benefícios enormes nesse sentido. Agora também tem a questão do anticoncepcional, que é uma pergunta assim, né, que muita gente hoje em dia tem dúvida. Tem de uns tempos para cá, acho que as mulheres estão muito mais conscientes dos malefícios do anticoncepcional, né? E não que não pode usar ou que esteja proibida, né? Enfim, não é. Anticoncepcional existem vários e de vários tipos, e por isso que é muito importante você consultar um ginecologista para saber qual que é o seu perfil de anticoncepcional, porque tem anticoncepcional com mais análogo de progesterona, outros com mais análogo de estrogênio, então muda um pouquinho. Então, se a mulher tem uma predominância estrogênica, você não vai dar um que vai aumentar isso ainda mais. Então, às vezes você opta por um progestágeno. Então, é importante que isso tudo altera o humor, altera tudo. Então, é importante saber. E eu acho que, assim, o anticoncepcional, ou o DIU, né, o Mirena, que também que também tem hormônio, ele é indicado para aquelas mulheres que têm realmente muita dor durante o período, ou que têm um mioma, que tem alguma disfunção, né? Então, são mulheres que às vezes realmente não dá para ficar sem nada, que elas vão ter uma qualidade de vida horrível, tem mulheres que às vezes têm um ciclo, né, o período menstrual de 10 dias, né, quem que aguenta 10 dias aí? Então, eu acho que realmente cada caso é um caso, né? Hoje em dia também, com essa questão dos implantes, tem um hormônio muito legal que é a gestrinona, que ela ajuda muito na questão da composição corporal. Ela é uma progesterona disfarçada. Então, ao mesmo tempo que ela tem as funções da progesterona, ela também imita muita coisa da testosterona. Então, ela é um hormônio muito bom para mulheres que ainda estão longe ali da menopausa e tudo, que tem uma vida ativa e que realmente, assim, quer ficar até sem menstruar, porque ele inibe também, dependendo da quantidade que você coloca, ele vai inibir um pouco da menstruação e vai ajudar muito nessa questão da performance. Então, hoje em dia tem se falado muito da gestrinona, procurado muito ela, né? Porque a gente não pode falar que ela é um anticoncepcional, mas ela acaba inibindo a ovulação, né? Então, acaba também inibindo a contracepção, né? Então, é basicamente isso, assim. Infelizmente, tem mulheres que sofrem muito, é muito complicado, eu vejo isso. Mas o exercício físico ajuda aí como quase que um medicamento, digamos, né? O exercício, acho que na verdade é um medicamento para quase tudo, né? É, Sendo bem controlado, com acompanhamento adequado, né? Você ter um treinador te acompanhando e mensurando as suas cargas de treino, até no exemplo aí das mulheres mesmo, mensurar a carga de treino
a atleta chegar comigo, eu vou pedir, ó, vamos controlar o seu ciclo menstrual para saber quando que eu posso colocar carga, quando que eu tenho que aliviar no treino, né? Então, por isso que é importante o acompanhamento de um treinador capacitado, o acompanhamento médico também, né? Para ter um suporte maior, porque eu vou suprir a parte do treinamento, mas aí eu preciso do apoio médico, nutricionista, tem que ter esse suporte, né? Interagir cada especialidade para ter o melhor efeito possível para aquela pessoa. E daí chegar naquilo que a gente falou antes, né? Ela ter a qualidade de vida, né? Saúde, qualidade de vida e manter longevidade no esporte. Por isso é tão importante ter esse acompanhamento do profissional adequado, né? Tem que realmente, assim, se é uma mulher que já tem, que tem mulher que desde a primeira, né, da menarca ali, desde a primeira menstruação já começa a ter um monte de problema e cresce, né, a adolescência e entra na idade adulta e se é uma mulher que está disposta, que quer começar no esporte, é importante alinhar mesmo todos esses profissionais, né, tanto ou o personal ou o treinador dela, quanto a parte ali do ginecologista ou do médico, né, que ela tiver aí segurança e quiser acompanhar. Hoje em dia, os endócrinos fazem isso, os nutrólogos também, então a gente dá um suporte nisso. A gente consegue dar uma organizada. É isso daí. Doutora, acho que a gente está com quanto tempo aqui já? 1 hora já. Pô, o tempo voa aqui, né? Boa. Começa a falar e vai. Isso que assim, o pessoal não sabe, a gente tinha conversado antes, eu até coloquei várias coisas para ela, assim, eu falei, vou colocar várias coisas para ver o que ela vai selecionar de melhor para a gente diluir. Aí nós conversamos antes que ela falou, acho, vamos diminuir um pouco e tal, e realmente o tempo fica curto mesmo, né? Agradecer a disponibilidade mais uma vez, doutora, né? Tá compartilhando conhecimento com a gente, né? A gente poder trazer essas informações para o pessoal, né? De forma gratuita, né? A gente não tá aqui disponibilizando informação para o pessoal ter um pouquinho mais de conhecimento. Às vezes a pessoa fica curiosa e procurar o profissional para estar orientando melhor, né? E passar também o seu Instagram aí para o pessoal, que às vezes a pessoa não consegue visualizar ali e tal, para o pessoal poder procurar também você nas redes sociais. É bem facinho, é DRA, né? Abreviação de doutora, Priscila com 2 L's, Dutra, tudo junto. Legal, legal. Mais uma coisinha? Olá, boa noite. Eu tenho muita TPM, o que fazer? Aqui, ó. Olá, boa noite. Tem muita TPM, o que fazer. Até a minha parceira aqui falou, esporte. A alimentação, né, também é muito importante. Tem que estudar um pouquinho as fases, né, a questão hormonal dela, ver o que está aí um pouquinho descompassado. Às vezes você entra com alguma modulação, alguma coisa, faz um ajuste. Mas hoje a gente tem várias maneiras de amenizar isso. Graças a Deus. Tem todo um contexto, né, para estar visualizando e fazer uma análise clínica, né? Não tem como falar assim, não, ó, faz isso que vai resolver. Tem que estudar o caso, né? Só assim, para as pessoas entenderem, né? Os hormônios, eles são uma orquestra sinfônica. Então, um instrumento não pode estar, né, acima, nem tocando mais que o outro, porque senão fica horrível. E a mesma coisa, né? Então, a gente tem que estar com tudo bem alinhadinho, assim, tudo. Então, por isso que fazer isso, né, com o paciente, você vai equilibrando. Às vezes, você pode errar um pouquinho, nossa, coloquei demais disso, e já sente alguma coisa. Então, até que você ajusta tudo, aí fica lindo. Aí dá tudo certo. Exatamente. Muito legal. Doutora, mais uma vez agradecer, tá? Muito feliz mesmo pela sua disponibilidade. Imagina. Compartilhar aí com a gente, isso foi bacana, a conversa foi muito legal, a gente poderia ficar falando horas aqui. Tem muito assunto. Tomara que surjam novas oportunidades para a gente fazer outros conteúdos aí e trazer mais assunto para o pessoal. E a gente está disseminando conhecimento e curiosidades aí para o povo. Com certeza. Foi um prazer, agradeço muito o convite de vocês. Pode chamar de novo, que eu gosto de fazer, legal. Gosto de falar. Bom que agora a gente pode manter o contato, isso que é bacana. O bom da internet é isso, né? A gente se conheceu aqui pelas mídias sociais, aqui, a nossa equipe, e
você aí em Brasília, nós aqui em Cascavel, aqui no Paraná, a gente pode manter um contato, trocar ideia agora. Isso é legal, isso é bacana. Tá? Encontrar nas provas, se Deus quiser. Nas provas, eu tenho as ideias de fazer algumas provas em Brasília e tal, e numa dessas a gente se acha por aí. Isso aí, combinado. Doutor, um abração, boa noite para todo mundo que Outro. está acompanhando a gente aí, tá? E durmam bem, todo mundo bonitinho e tal, não vou ficar acordando toda hora aí, quem tiver com cortisol muito alto vai ser um problema, mas... Tem que modular. Não esqueçam, lembrando, 1º de julho, nosso primeiro Evolua no Triatlon, tá? Para a gente fazer o nosso evento aí para a galera do triatlo, ok? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima. Boa noite. Até. Tchau, Tchau. tchau.